Olá, o Olhar Independente está no ar e hoje a gente recebe o realizador Manuel Batista para falar sobre uma produção que foi produzida durante a pandemia da Covid-19 e que fala sobre as incertezas daquele momento. Olá, Manuel, seja muito bem-vindo ao Olhar Independente. Oi, Érica, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para falar de cinema. Pois é, você é sempre muito bem-vindo aqui, né? E interessante essa produção, né, que foi feita durante a pandemia e fala sobre a pandemia, né? Foi produzido o roteiro durante um laboratório de roteiros, né? Que você participou? Exatamente. O projeto começou a partir de um laboratório de roteiros do Jabre, né? Que é um projeto que tem foco principal na Paraíba, com o Torquato Joel. E foi realizado, esse laboratório também foi na pandemia. Então, esse laboratório que normalmente ocorre de forma presencial, em uma casa assim, um pouco mais isolada, como sítio, etc. Uma imersão, né? Uma imersão, né? Exatamente. A gente já estava trancado, né? Cada um imerso no seu mundo, né? Isso. Mas fizemos online, né? Foi a primeira versão online do laboratório e lá a gente desenvolveu o roteiro, né? Que tinha que ter uma ligação com a pandemia. Então eu resolvi falar da questão de pessoas sem moradia, né, em situação de vulnerabilidade na pandemia, né, que já era uma situação, na época, ainda não tinha nem vacina. Então, a gente estava, assim, completamente à mercê da doença, né. Então, eu tive a necessidade de trazer o foco para essas pessoas que todo mundo, a tendência foi se esconder dentro de casa. E quem não tinha casa, né. Então, o contexto do filme é esse, são dois irmãos na situação de pandemia e em situação de rua, né? E como é que foi a produção, né? Outro desafio grande, produzir depois de feito o roteiro, né? Você já partiu logo para viabilizar, para buscar executar o filme? Pouco tempo depois da execução do laboratório, né? Surgiu a Lei Aldir Blanc, né, que trouxe algum fomento, algum alívio, né, principalmente para os artistas naquele momento difícil. E aí a gente inscreveu o projeto, né, só que na época a gente não tinha nem muita dimensão de quando poderia filmar, como é que seria a execução, mas foi aproveitando a oportunidade, né. E até que depois, o laboratório foi em 2020. Sim. Em 2021 saiu o recurso da Aldir Blanc, né, a gente foi aprovado e foi para execução. E também ainda não tinha chegado a vacina, a gente tinha muito receio de como ia ser essa execução, né. Nessa época quem estava dando um grande apoio no projeto era Rodrigo Sena, né, através da Ori Audiovisual. E ele até teve uma dificuldade de retornar a Natal por questão de transporte, de quarentena, né, em relação à pandemia. E aí foi que chegou julho, a gente ficou meio sem opção para filmar, já com o orçamento aprovado, mas aí Júlio Castro estava vindo a Natal, que é de Brasília, ele já estava aqui. Que ele era daqui, né, morava exato, aqui, aí foi morar em Brasília. Em Brasília, né. E aí, por coincidência, ele estava vindo para cá e ele se interessou pelo projeto e aí entrou no projeto, primeiro no aperfeiçoamento de roteiro e depois para dirigir também. E aí nós executamos o filme durante a pandemia, né? Eu até também tive pouco no set porque eu estava cuidando da minha avó, que está com 97 anos, que ela cuidou de mim a vida inteira, então eu estava tendo que ter esse cuidado com ela, né, também. Então, até para entrar no set eu tinha uma restrição até maior por causa dessa situação pessoal. Mas correu bem e o filme está aí. Deu certo, né, apesar de todo o medo que a gente tinha, assim, de algo totalmente incerto, né, e é uma coisa interessante que o filme fala das incertezas, né, desse período e para cada um aconteceu de alguma forma, mas de uma forma geral a gente compartilhava do medo, da incerteza, da insegurança, né? Mas aí depois, quando foi para a ilha de edição, né, com esse material captado, e aí como é que foi esse processo? Também novamente, essa parte eu estava junto com o Júlio, né, que Júlio editou o filme, né? Mas também a gente teve que agir de forma remota, porque nesse momento ele já tinha retornado para Brasília, mas aí até para a parte de edição, né, é um pouco mais tranquilo, porque a gente tem muitas formas de transferir dados, né, muitas plataformas que permitem
atuação até de forma com comentários em equipe, né? Então ele me mandava uma versão, a gente conversava com o Torquato também, conversava com... Torquato também acompanhou esse processo. Sim, na pós também, ele ia, né, dando algumas indicações, né, sempre trazendo uma ideia com a grande experiência que ele tem. E aí, de forma remota, a gente foi ajustando, né? Rodrigo Sena também participando todos os colegas envolvidos, né? E aí, até que a gente finalizou ainda em 2021 e o filme começou a circular, acho que no final de 2021, início de 2022. Sim, e depois de pronto, assim, qual foi a sua sensação depois desse processo difícil, né? Delicado de fazer o filme, e aí você, com o resultado final, como é que você se sentiu? Eu me senti, assim, bastante satisfeito de poder retratar um momento que a gente espera que não se repita logo, né? Mas uma situação que nos marcou a todos, né? Então, assim, poder filmar nessa situação e um filme que trata disso, eu acho que tem imprime um caráter daquele momento de forma mais profunda, né? Com uma densidade maior do que você falar com um distanciamento maior. Assim, existem os erros e os atropelos e esses improvisos que a gente vai fazendo diante da necessidade, mas tem essa marca de ter sido feito durante a pandemia e ter podido falar, né, de um tema que nos sensibiliza, acho que não só a minha, a equipe toda, das pessoas em situação de rua, né, que estavam numa situação ainda mais complicada durante a pandemia. Mona, eu ia até comentar isso com você, achei bacana que você já veio trazendo essa importância, né? O audiovisual, ele já tem por si só esse caráter e essa importância de registro, de histórico. Tudo que a gente faz, a gente está registrando uma época. E no caso dessa sua produção, neste período, marca mais ainda, né? Então, é interessante os desafios que vocês passaram e aí vocês conseguirem produzir, né? E ter esse registro de um momento tão delicado e tão importante, né? Porque por mais que foi difícil, mas também foi importante, marcou a história de todos nós, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai exibir o filme agora e volta para finalizar o nosso bate-papo, tudo bem? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá assistir agora o curta Impermanentes. Cansado pra caralho. Eu vou dar só um rolê, velho. A gente acorda no trampo mesmo. Se cuide, pô. Vamos, fica aí no teu hotel Ribeira Palace. E aí, o movimento? Se é real. Acordasse puto, perdeu a fila do pão, foi galado. Porra, é? Ó o carro aí. Trabalhar, galera. Pode vir. Assim aí, patrão. Ele paga. Olha. Olha o almoço, olha o almoço, olha. Meu chega. Meu Deus. Era, meu irmão. Deixa de ser puto. Bora mais. Ai, o almoço. Sonhei com mãe outra noite. Se eu pudesse, eu voltava pra casa ainda hoje. Tu é bestalhada, né? Fica assistindo essas televisão aí. Esse negócio não vai chegar aqui, não. Cai pra realidade, Reinaldo. Realidade? Qual é a realidade que tem aqui? Tu acha que eu não queria voltar pra lá, não? Tu pensa que eu não tinha saudade de mãe, não?
Não tem trabalho lá, meu amigo. E aqui, o que é que tem? Tu tá chato demais hoje. Hoje pela manhã, trabalhadores e trabalhadoras de saúde do Hospital Estadual Valfredo Gurgel realizaram um protesto para denunciar as precariedades de condições de trabalho, exigir EPIs, homenagear as vítimas da Covid-19 e defender o SUS e o lockdown. Se eu pudesse, eu ia me embora ainda hoje. Deus me livre de ficar e morrer aqui. Ah, pois não morra não. Vá amanhã lá no estacionamento das vans lá e fale com o Marcão. Ele vai arrumar um negócio pra você. Fica aí todo nervosinho, caralho. Nervosinho, tô nervoso. Porra de homem é esse? Fica empolgando as ideias do cara, mano. Bora dormir. Vou dormir não, vou dar um rolê com o chegado. Dá rolé, mas você sabe que tem hora pra chegar nessa porra, né? Pra se fuder. Pra você, seu galado. E aí, Tairone, vai dormir aí já? Ih! E aí, beleza? Beleza. Oi, gente, bom. Bora. E aí, boy? Opa. É o senhor que é Marcão, é? É. Meu irmão mandou procurar o senhor aqui. Quem é teu irmão? Edson. Um altão assim, um bem altão. Aí ele disse que eu procurasse o senhor aqui. Tu quer ir pra onde, boy? Lá pro Alto Oeste ali. Soltando ali dá certo pra mim. 100 conto, viu? Dá pra negociar não esse negócio aí, 100 reais? Pra eu negociar em serviço? O que é que tu sabe fazer? Tu sabe lavar a van? Eu lavo. Eles vão lá, geralmente eu pego uns carros ali que eu pastoro. Meu irmão, é o seguinte. Tu vem aqui essa semana e lava essa van de manhã cedo, certo? É. E aí na sexta-feira tu traz 50 conto e eu lhe levo pro interior. Pronto. Dá certo aí pra mim esse negócio. Então pronto. Tá com material aí já? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o material ali, aí mais tarde eu encosto pra começar nela. Tá bom. Dá certo assim? Negócio fechado. Pronto, tá bom então aí, valeu. Mais tarde eu encosto aí pro senhor começar. Valeu! Só no filé de manga. Deu certo o negócio do cara lá, viu? 3 lavagens, 50 conto. Ficou bom, não foi não? Como é que tu vai arranjar esses 50 conto? Pega umas mangas dessa aí, vende lá na rodoviária, dá certo. Posso pegar uma fiada? Essa daí dá boa, viu? Ixi. Pegou a melhor que tinha. Melhor que tem, essa daí é a melhor que tem. É. Bem Bem doce. verdinho. É. Oi. E aí, rapaz? Como é que tá? Ah, essa porra dessa pandemia. Mas a gente que é bom, a gente sempre dá um jeitinho pra... Tô até pensando em abrir um lava-jato. Nada, tirando onda. É um coitado aqui que apareceu
morrendo de medo da Covid, tá querendo ir pra casa de mamãe no interior. Não, o bicho parece um cachorro, velho sarnento. Eu acho que ele tinha que se preocupar era mais com o calazar. É o que você disse aí, rapaz? Não é não? É o que você disse aí, doido? É o quê? Pera aí, velho. O que é, mesmo? Você disse o que aí? Disse o quê, rapaz? Tu tem nada a ver com o que eu tô conversando, boy? Vai fazer seu serviço, rapaz. Oxi. O cara quer ajudar. Cara aí. Vai pra porra, meu irmão. O cara quer Mas ajudar aí o cara. você. Vai te lascar, nojento. Vem pra cá, vem. Ah. Seu porra. Aí. Sinceramente, queria saber qual é dos órgãos do governo que vai dar um apoio para nós na questão da saúde, da habitação, da segurança, entendeu? Ou então a gente fica justamente a mercê. Moradia pro cara morar. Isso, a gente fica a mercê de ser tudo bem, irmão, como é que você tá, tudo bem? Satisfação imensa. A gente fica a mercê. E aí, justamente valeu, das normas, entendeu, irmão? Pô, cara, foi até bom vocês terem chegado, irmão. E aí, meu irmão? Fuleiragem que ela fez com você, não foi, meu irmão? Ficou sabendo? Foi. Fiquei, meu irmão. Meu irmão, se você quiser eu desenrolar aí uma parada aí pra você ir aí, numa carona aí. Todo final de semana tem aí pra ir e voltar. O que é que tu tá falando com ele aí, hein? É, agora, pronto. Tu é fiscal de conversa dos outros, é? Se orienta, vice. Pô, irmão, tava trocando uma ideia aqui de boa aqui. Não vale a pena ficar nesses atritos não, irmão. Tá entendendo? Pô, o que passou, passou. Que a treta de vocês... Porque o bicho é meio desorientado, é meu irmão aí, meu irmão. Cada um tem sua vida. O que acontece é o seguinte, irmão. E cada um curte o que quer. Eu tô falando que, infelizmente, a gente tá no mesmo barco, irmão. E não tem ninguém pela gente. Entendeu? Então, o que vale é a gente ser unido. Nem a gente ficar arrumando aqui, que vai ser pior pra gente, vai enfraquecer mais ainda. É verdade. Né? Se unir, né? Então todo mundo tem que ser unido, porque a gente vive do arrego dos outros, irmão. Esse aqui é o problema. Todo mundo aqui agora tem que tomar atitude. Vou falar com você. Entendeu? Vai dar certo, vai dar certo. Então eu fico meio chateado com isso, porque também não tem nenhum estímulo. Vou arrumar uma cana lá. Ninguém chega também, toma uma atitude em favor da gente, entendeu? Então eu fico chateado com isso, porque a gente fica numa situação de ficar à mercê. Eu não aguento mais ficar à mercê, eu quero ter uma mulher, eu quero ter uma família. Um lá, né, pro cara Um morar. lar para mim chegar em casa como um chefe de família normal. vida digna, e ter né? uma esposa para mim chegar e falar assim, amor, hoje eu trabalhei bastante, hoje o dia foi um dia cansativo, hoje foi um dia cheio. Sabe como é que foi você aqui em casa, como é que tá a criança? Isso é que eu estou me sentir um cidadão. É Sabe? verdade. Mas infelizmente eu tenho que ficar por tempo de sorte. Poxa, eu fico chateado com essas coisas, sabe? Chateado e triste, né, meu irmão? Pô, Ninguém triste, quer essa vida porque, pra ninguém. infelizmente, eu tô vendo que eu sou um cara que ainda tem muita coisa pra dar, muita coisa pra produzir. Eu vou te falar a verdade de coração, irmão. Eu às vezes oro, peço a Deus, sabe, que ilumine meu caminho, que eu nunca caia nessa vida da tristeza, da dor, da depressão. Mas parece que isso é uma coisa que vai fazer parte do meu ser, porque muita gente que se jogou de cima daquela ponte, muita gente se jogou de cima daquela ponte, faltou uma orientação. Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Um norte, fé, É. justamente. O objetivo da pessoa, né? É, O cara fica na escuridão. E também pode acontecer com qualquer um de nós também. É. Qualquer um de nós pode ter um momento de fraqueza também, chegar em cima da ponte. Já quis pra lá. Entendeu? Por isso que eu vou embora daqui, porque eu tenho uma casa lá no interior. Eu tenho minha mãe ainda tá lá. Minha mãe tá lá ainda, minha mãe, tá ligado? Minha também, a Minha minha. mãe tá lá ainda, tá me esperando. Na hora que eu chegar lá, bicho, na hora que eu chegar lá, Mãe é mãe. tenho certeza, tem minha redinha lá, entendeu? Tem uma comidinha lá também. E Coração de mãe é coração de mãe, amigo. É com ela que você tem que contar. aqui não dá mais não, bicho, sério mesmo. Eu já tentei, velho, mas aqui é difícil demais. Véio. A gente está aqui pedindo o mínimo, que são condições de trabalho. Eu peço encarecidamente que usem a consciência. Não tem nada pior, minha gente, do que você trabalhar sabendo que não pode fazer o máximo. Não tem coisa pior do que você vir sem saber se você volta para casa vivo, se você vai ter um enterro digno.
Quantos estão sendo enterrados sem ter direito a nada? Nem os parentes poder comparecer. Vocês sabem o que é isso? Ei, Júlia, mas não apareceu aí? Doido, que onde é essa? Por que tu tá usando a bolsa do meu irmão? Irmão levaram teu irmão pro hospital e ele tá no isolamento. O quê? Tá malzão lá ele lá. E tem mais uma parada pra tu resolver, vê se que era pra ele resolver, agora tu vai ter que entregar aí. Reinaldo do hospital, pô. Então, esse foi o curta Impermanentes, dirigido por Manuel Batista e Júlio Castro, e a gente está aqui conversando com o Manuel Batista. Teve algum fato curioso ou alguma coisa que te marcou durante essa produção? Uma coisa que eu acho interessante no filme foi a escolha do preto e branco, né? Porque como a gente estava falando de um período muito duro, né? Que era a pandemia e de tantas perdas, né? Aí a gente foi percebendo que as cores do filme não traziam o significado que a gente queria. E aí nisso a gente foi tentando diminuir um pouco as opções de colorimetria, mas até que optou por colocar em preto e branco. E é interessante ver que outros filmes dessa época também saíram também preto seguiram, e branco, né? Então é uma linguagem, né? O próprio Sideral, né, que foi feito na mesma época e tem alguns atores em comum, como o Enio e o Robson Medeiros. Ele também é em preto e branco, né? Então, assim, eu acho que foi uma sensação que permeou algumas pessoas durante esse momento. Pois é, porque no cinema tudo é linguagem, né? E a escolha das cores ou a ausência delas também estão falando algo, né? E essa época realmente não poderia ser muito diferente, né? Sim, faz parte da narrativa, né? Então a gente tem que tentar trazer quanto mais elementos a gente puder para reforçar a narrativa. Acho que só quem ganha é o filme, o espectador, né, e a experiência que é proporcionada. É isso, Manuel, coisa bacana. Espero que muitas pessoas vejam mais esse filme, porque ele tem essa importância, assim, de marcar um período, né? E como é que estão os projetos futuros aí? Já com novas ideias? Tá alguma produção encaminhada? Sim, depois desse período difícil aí da pandemia e até com a sinalização de novas propostas do novo governo, né? A gente tem uma promessa de que tenha mais investimento em cultura e os projetos eles não param nunca, na verdade, né? Mas quando vai tendo uma situação de financiamento mais específico, de uma oportunidade específica de viabilizar melhor o projeto, aquilo dá outro ritmo, né? Dá um ânimo para produzir mais. Com certeza. E aí eu tenho participado muito da parte de desenvolvimento de projetos e roteiros, que é a parte que eu mais gosto no cinema. Recentemente eu estive em Caicó para um outro laboratório de produção de filmes para o curta Caicó, também com o Torquato Joel. E tem vindo outras coisas que estão chegando por aí. Ah, que massa! E a gente espera ver em breve por aqui, tá bom? O espaço está aberto aí para vocês. Com certeza, viremos sim. Pois obrigada pela participação aqui no Olhar Independente. Sucesso aí nos projetos. Obrigado. Eu que agradeço.
E o Olhar Independente de hoje está ficando por aqui. Mas eu te encontro na próxima semana com mais produção audiovisual. Tchau, tchau!